E aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois aparelhos que são exatamente iguais, porém diferentes. Ficou curioso? Quer saber do que se trata? Segue comigo no vídeo que eu vou mostrar para vocês já já. Tudo bom pessoal? Muito bem-vindos ao canal. Eu sou Ale Pazinato e esse é o Mundo Tech, o seu canal de tecnologia. Aqui falamos de tudo sobre tecnologia, aparelhos e também curiosidades. Segue a vinheta. Tudo bom pessoal? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a experiência que eu tive com dois aparelhos que são iguais, mas com chipset diferente. Eu estou falando desse carinha aqui, o Galaxy Samsung Note 10 Plus. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Justamente para mostrar a experiência que eu tive quando eu tive um Note 10 Plus com Exynos e agora com esse aqui que eu tô com um Note 10 Plus com Snapdragon 855 e mostrar para vocês a minha experiência na vivência de uso do dia a dia dos dois aparelhos. O que eles têm diferente, o que um é melhor que o outro, o que se sai melhor em um do que no outro. Tudo isso eu vou começar a falar a partir de agora para vocês. Mas antes de começar a falar sobre os dois aparelhos propriamente dito, que é o que eu tive de experiência, eu preciso falar como eu cheguei neles. E como eu cheguei neles foi da seguinte forma, fazendo trocas de aparelhos. Eu troquei nesses últimos tempos, aí, pelo menos esses últimos um ano e pouco, um ano e meio, muito aparelho. Muito. Eu já tive S10e, já tive LG G6, já tive Mi 9, já tive Zenfone 6, já tive ROG Phone 2, Note 10 Plus, tive também A80, tive, agora por último, antes da volta do Note 10 Plus, eu tive o OnePlus 8. Então, eu com essa vivência de uma gama grande de aparelhos, top de linha e intermediários, eu consegui finalmente ter uma ideia do que eu preciso num celular e para que me serve um celular. E aí escolher um modelo adequado para mim. Então, por isso, a partir dessa troca, né, de telefone que eu tive bastante, eu consegui chegar nesse carinha aqui, que é o Note 10 Plus. Falar das specs de cada um é chover no molhado, todo mundo já sabe. Por exemplo, aqui a grande diferença básica deles é que o Exynos vem com 9825, chipset 9825 e a GPU a Mali MP12. Enquanto que no Snapdragon é o 855 com a Adreno 640. E isso é o que faz toda a diferença no celular, que no Snapdragon é o 855 com a Adreno 640. E isso é o que faz toda a diferença no celular. Por quê? Porque a gente vai ter vários aspectos no Snapdragon que realmente faz a diferença em relação ao Exynos. Isso, para uso de dia a dia, fica bem evidente. Mas a gente só consegue perceber isso quando realmente consegue ter os dois aparelhos na mão e fazer o uso diário de cada um deles. Em termos de desempenho, na verdade eles não têm muita diferença, né? Então por isso que eu não vou comentar basicamente sobre desempenho, porque isso é chover no molhado. O que o Exynos faz, o Snapdragon também faz, com uma pequena diferença para melhor, mas é muito pequeno. Então no vídeo de hoje eu elenquei 3 pontos que para mim fazem toda a diferença no desempenho do aparelho, sendo ele Exynos ou sendo ele Snapdragon. Então a partir de agora eu vou elencar cada um por categoria para vocês terem uma ideia da onde está o furo da bala, digamos assim, para que o Snapdragon seja muito melhor. No quesito câmeras, a principal diferença que eu vi foi na qualidade e na questão do aquecimento do aparelho. Eu percebi que pelas fotos assim não teve muita diferença entre o aparelho que usa o Exynos e o aparelho que usa o Snapdragon. Todos eles entregam uma foto de boa qualidade.
Então, tanto na frontal quanto na traseira. O resultado é praticamente o mesmo, não tem diferença gritante em nenhum dos dois. Então, para mim, isso aí é meio que um empate. Mas aonde para mim pegou para o Snapdragon foi na questão do vídeo. Principalmente para gravar os vídeos aqui do YouTube. Esse vídeo que eu estou gravando e a maioria dos outros eu gravei e gravo com o Note 10 Plus, principalmente com a câmera frontal. E aí é que está a grande diferença, porque quando eu estava com o Exynos, embora eu ainda não estivesse fazendo vídeo para o YouTube, eu já estava fazendo testes e eu percebia que o Exynos deixava o aparelho muito quente, aquecia demais o aparelho. E o aparelho aquecia e ele começava a dar tipo uns framezinhos na hora que eu estava gravando. Ou dava um delay entre a voz e a imagem. E isso para mim pegava bastante. Até foi esse um dos motivos que eu acabei experimentando para trocar por um top de linha mais avançado para ver se melhorava essa questão da qualidade do vídeo. Então, em termos de foto, tanto na frontal quanto na traseira são iguais, mas o que pega em relação ao Snapdragon Pro Exynos é que no Snapdragon aquece menos e parece que não tem tanto esse delay. Pode ser uma impressão minha, mas foi o que eu senti fazendo vídeos e testes com os dois aparelhos, tanto na época quando eu tinha Exynos e agora com o Snapdragon, que é inclusive o que eu estou gravando aqui para vocês. Em jogos como fica? Bom, eu costumo jogar sempre Asphalt 9, é um dos meus preferidos. E quando eu estava com o Exynos, eu sentia que dependendo do tempo em que eu ficava jogando, sim, tipo, os primeiros 30 minutos não dava muito problema. Mas passava de 30 minutos, chegava uma hora e pico, quase 2 horas de jogo, eu sentia que o o Exynos perdia bastante desempenho, bastante rendimento. Caía bastante a taxa de frame e ele aquecia muito, que chegava a sentir bastante na mão ali, principalmente quando a gente apoia atrás ali para segurar o celular. Então eu senti essa diferença. Enquanto que no Snapdragon, jogando o mesmo jogo, não aquece nada. Assim, aquece como aquece quando está carregando o celular, para vocês terem uma ideia. Então, que é um aquecimento normal, né? Tu está carregando o celular, óbvio que vai aquecer. A mesma coisa acontece quando está jogando, por exemplo, o Asphalt 9 foi o que eu testei nos dois, né? Que eu lembro assim, de ter testado nos dois. É a diferença. No Snapdragon não perde desempenho, mesmo depois de uma hora e pouco de jogo, e não aquece nada. Essa para mim é uma das diferenças mais gritantes que tem. Tem outra, na verdade, que também é muito gritante, mas essa foi a mais perceptível, na verdade, para mim. Então, a questão de jogo, embora esse celular não seja feito para... É um top de linha, óbvio, vai aguentar qualquer jogo, mas ele não é feito para jogar como um ROG Phone, por exemplo, que eu já tive. Então, só para a gente ter uma ideia da diferença de telefones, né? Mas é um telefone que desempenha bem para jogos e para o Snapdragon desempenhou muito melhor. Bom, já falamos das câmeras, falamos das fotografias e dos vídeos das duas câmeras, tanto da frontal quanto da traseira. Falamos dos jogos e agora eu vou falar do ponto principal, que é a queixa de todo mundo, inclusive era minha quando era o Note 10 Plus com Exynos, que é a bateria e a sua autonomia, o gasto energético do processador. E aí está diretamente ligado ao Exynos, principalmente, na minha opinião, modesta opinião, aos núcleos Mongoose, que parece que agora foi abdicado, né, no novo processador da linha S21, né, que vai ser o 2100, não vai ter mais o Mongoose. Então, nessa linha, esperamos que pelo menos a Samsung tenha otimizado melhor o gasto energético da bateria e que com isso aumente, né, e melhore a otimização, que melhore a autonomia da bateria. No Note 10 Plus com Exynos, eu fazia no máximo 5 horas, quando eu conseguia otimizar bem o celular, 5 horas e meia de tela. Nesse aparelho, vou até mostrar as imagens aí enquanto eu falo, nesse aparelho com o Snapdragon 855, ele não baixa de 8 horas de uso de tela.
já consegui fazer 8 horas e meia de tela, como vocês vão ver aí nas imagens. Então, realmente é uma diferença muito gritante. Alguns vão dizer, pá, Alessandro, mas é 3 horas de tela. Se for fazer um comparativo em porcentagem, 8 horas de tela para 5 horas de tela são 3 horas de diferença. Dá praticamente mais de 50%. Dá em torno de quase 50% a 60% de diferença de autonomia. Isso é muita diferença no dia a dia. Isso faz uma grande diferença. Tu consegue ficar com o telefone durante todo o dia. Por exemplo, quando eu tinha o telefone com Exynos, eu carregava ele de manhã e saía para trabalhar. Quando eu chegava de noite em casa, eu estava ali na faixa dos 20% de bateria. E eu sempre tinha que espetar um pouquinho na tomada para aguentar a noite toda, para no outro dia de manhã, quando eu acordasse, botasse para carregar de novo. Eu não costumo carregar durante o dia, como eu falei num vídeo anterior meu, que vai estar aqui nos cards. Mas com o Snapdragon, não. O Snapdragon eu carrego ele de manhã antes de sair, e quando eu volto no final do turno, ali que eu volto para casa, do meu trabalho, eu tenho na média sempre de 50%, 45% de bateria. Então é uma grande diferença de otimização de bateria que tem no Snapdragon. Isso é típico, né, dos chipsets da Qualcomm. Eu já tive outros celulares com Exynos e também com Snapdragon. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o S10e não tem como dar exemplo, mas tudo bem, é um Exynos. Eu tive o S10e, eu tive o S10 Plus, que eu não citei lá no início do vídeo. Eu tive o S20 Plus, que eu também não citei lá no início do vídeo. Eu tive o Note 10 Plus com Exynos, e todos eles faziam a mesma média de bateria, né? Com exceção do S10e, que fazia menos até. Mas todos eles faziam na média de 5 horas, 5 horas e meia de tela, não passavam muito disso. Justamente por causa do Exynos e os seus núcleos Mongoose, na minha opinião. Com o Snapdragon, todos tinham um desempenho muito melhor. Tudo bem que alguns tinham um desempenho bastante eficaz, bastante grande, que era o caso do ROG Phone 2, por causa da sua bateria de 6.000 mAh, e o processador de 855 Plus, que era um baita no processador. O Zenfone 6 também, que tem também uma otimização geral. Os aparelhos top de linha da ASUS tem uma otimização muito boa. Para quem gosta de autonomia de bateria, para mim são os melhores até agora. E depois o Mi 9 também tem, apesar de ter só 3.300 mAh, se não me engano, ele aguentava o dia todo bem, tranquilo. Ele tinha uma otimização boa, não é tão boa quanto a ASUS, mas é uma otimização boa. E o OnePlus 8, que para mim, a marca como um todo, né? Não só o OnePlus 8, mas a marca como um todo, para mim é o que tem a melhor eficácia de gasto energético de todas as marcas, né? Na minha modesta opinião, é o melhor. Mas esse cara aqui, com o Snapdragon, realmente está me surpreendendo. Eu consigo, por exemplo, com o OnePlus 8, com o processador, o Snapdragon 865, eu fazia na média de 9 horas e meia, quase 10 horas de tela. Com esse aqui eu estou fazendo na média de 8 horas e meia. Então, para um Samsung, que a gente sabe que é famoso pela drenagem da bateria muito rápida, eu acredito que 8 horas e meia de tela está excelente. Para o meu uso não precisa mais. Claro que quando eu estou editando vídeo, processando alguma coisa, upando um vídeo para o YouTube ou coisa do tipo, cai de rendimento, óbvio. Mas também cairia com Exynos como cai com qualquer outro celular. Então, no uso normal, sem fazer uso muito grande da GPU, é 8 horas e meia de tela. Para mim, excelente. E é nesse ponto principal, em relação à autonomia de tela, que eu acho que o Snapdragon, o Note 10 Plus com o Snapdragon ganha de lavada do Exynos. No vídeo de hoje era isso. Espero que eu tenha dado uma luz para que de repente quem está na dúvida e queira importar um com Snapdragon, mas também as pessoas saberem e entenderem a diferença entre os dois. Eu acho que é válido, apesar de não ter os dois aparelhos mais comigo, obviamente, mas é válido eu mostrar a minha experiência de uso deles, passar para vocês isso, para que possa de repente engrandecer aí o conhecimento de cada um de vocês.
Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, não se esqueça de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações e compartilhar o vídeo, porque quanto mais compartilhar, mais pessoas vão ter conhecimento e isso agrega bastante para todo mundo, principalmente para aquelas pessoas que costumam comprar nas lojas e o vendedor empurra qualquer porcaria para elas. Esse tipo de vídeo é muito importante para que as pessoas aprendam um pouquinho, tenham um pouquinho mais de conhecimento. Abraço, fui, fique com Deus. Tchau!